Bom dia, eu sou Ricardo Boechat, a Band News FM, na TV Bandeirantes, agora Laura Ferreira, olhando para nós, porque sintonizaram os estúdios do Café com Jornal aqui, aos estúdios da Band News FM em São Paulo. Bom dia a toda a equipe com Café com Jornal, bom dia também ao nosso Rafael Colombo e toda a equipe do Band News TV, bom dia a você que nos acompanha nas praças, que compõe a rede Band News FM de notícias. Obrigado por seu carinho, por sua audiência. Viva Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Belo Horizonte, Salvador, Brasília, João Pessoa, Fortaleza, Orlando, na Flórida, Alhures, Nenhures, galáxias, continentes, países. Mande para cá sua mensagem no ouvinte@bandnewsfm.com.br ou no nosso WhatsApp 11 999 592 100. Tá enjoado? Tá achando a vida um tédio? Acha que assim a finitude da existência é um negócio mal explicado na sua cabeça? Não aguenta mais viver a monotonia do dia a dia, a rotina da vida, aquela coisa de que todo dia ela faz, sabe como é que é? Não quer mais. Acha que, puxa, que não adianta, não vale a pena acordar, não tá bom, o que é? Um vazio em você? Tem um vazio em você? Esta mensagem eu dirijo a todo o planeta, a todos que nos ouvem, em todos os países. Você está se sentindo assim? Sinceramente. Venha pro Brasil, cara! Venha pra cá, pô! Isso aqui tá uma festa! É sensacional, todo dia tem uma grande surpresa. Não é possível. Cada coisa é uma coisa, cada outra é outra. É incrível. Ontem, eis que estávamos nos preparando todos ali no nosso corajoso, bravo, combatente Jornal da Band. E o ministro Marco Aurélio Mello acolhe uma liminar, ou concede uma liminar a processo movido pelo partido Rede e mete-lhe uma canetada e afasta da presidência do Senado Federal o presidente do Senado e, por consequência, do Congresso e, por consequência, de um dos três poderes da República, o senhor Renan Calheiros, que está transformado réu no Supremo Tribunal Federal, e por esta razão o ministro Marco Aurélio Mello entendeu que ele não pode permanecer na linha sucessória da presidência da República. Então, esta decisão pegou rigorosamente todo mundo de surpresa, todo mundo. Acredito que até mesmo ministros do próprio Supremo Tribunal Federal. Vamos primeiro dar o pano de fundo para quem não viu essa notícia ontem, para quem acordou agora meio zonzo e tal. O seguinte, lembra o Renan Calheiros? Lembra? Pois é. Lembra aquele monte de processo a que ele está respondendo, aquele monte de suspeita, aquele monte de acusação, aquele monte de batom da cueca, o cara parece um vendedor da Coty. Existe a Coty ainda? Não tenho certeza. Não sabe? É Coty. Coty é bom, né? Saquei Coty lá no fundo do baú. É o seguinte, então, lembra aquilo tudo, esse acervo, essa biografia do Renan? Lembra do Renan? Não precisa dizer nada. Lembra do Renan? Você que acordou agora. Pois é. O Renan não é mais, ou por enquanto, deixou de ser presidente do Senado e do Congresso Nacional. Deixou de ser, na atual circunstância, o segundo na linha sucessória. O primeiro é o inchado Rodrigo Maia, mas depois do Rodrigo Maia, se o Rodrigo Maia estiver viajando ou com um problema de flatulência, uma coisa qualquer, quem vai é o Renan para a presidência da República. Deixou de ser. Está surpreso. Aí a primeira reação sua qual vai ser? Não. Então condenaram o Renan em alguns daqueles muitos processos. Então o Renan finalmente fez-se algum tipo de conclusão nos processos dele, né? Aquele em que ele foi transformado réu, por exemplo, para escândalo da classe política e do próprio Renan, né? Retaliação remete a um crime cometido em 2007, nós estamos em 2016, o cara foi tornado réu agora, há poucos dias. Pois é, com base nesta nova classificação de Renan, num dos 12 processos a que ele responde no Supremo Tribunal Federal. Não é que ele tem esse processo e depois de 9 anos foram lá, coitado do Renan, e transformaram ele réu. Não, ele responde a outros 11 que não deram em nada, não anda, não avança, não nada. Pois bem, com base nesta condição de réu, o Supremo Tribunal Federal, há alguns dias,
decidiu que quem estiver enquadrado na condição de réu não pode ocupar a linha sucessória da presidência da República, que é composta, a saber, normalmente, pelo vice-presidente, depois pelo presidente da Câmara, depois pelo presidente do Senado e depois pelo presidente ou pela presidente do Supremo Tribunal Federal. Esta é a linha sucessória constitucional do presidente da República. O senhor Renan, portanto, está nela e entendeu o Supremo, ou vinha entendendo o Supremo, que quem é réu não pode estar nessa linha sucessória. Essa decisão do Supremo ainda não foi publicada. Ainda não gerou um acórdão publicado no Diário de Justiça, portanto, ainda não é uma decisão final. Por que ela não é uma decisão final? Porque quando o Supremo, por maioria, já tinha votos para decidir nessa direção, com 6 votos a favor e 1 voto contra, ou seja, como são 11 ministros, o placar já estava decidido, não tinha mais como reverter essa decisão. Um dos ministros, o senhor Dias Toffoli, e aí eu só vou citar esse detalhe porque não resisto a ele, mas é um detalhe, que foi advogado do PT, fecha o detalhe, não tem nenhuma relevância, apenas por uma questão biográfica, que é o mais jovem ministro do Supremo, em idade, não o mais recente, mas ele pediu vista do processo e meteu o processo na gaveta. Então, é uma decisão do ministro Toffoli que pretendeu, sob um argumento de complexidade jurídica qualquer que escapou à sua compreensão, à sua interpretação, parar uma decisão já decidida a rigor pelos números, pelos votos do Supremo, pará-la por uma formalidade da qual pode lançar mão, que é pedir vistas. Só para fazer certinho, Boechat, foram 6, não, tá tudo certinho, 6 a favor, o Barroso declarou impedido, né? Então nem 6-1, é 6-0. Então, perfeito. E o Toffoli depois da sequência pediu vistas. Mas, enfim, o fato é que o Supremo já tinha decidido pela maioria de votos que réu não pode estar na linha sucessória. E por que não? Porque o que determina a Constituição no processo de impeachment é que quando o presidente da República se torna réu, ele também tem que se afastar e esperar o julgamento, afastado do cargo. Foi exatamente o que aconteceu com Dilma Rousseff. Então, por este entendimento, quem é réu não pode ser sucessor na linha sucessória. Renan está na linha sucessória e o Marco Aurélio Mello foi lá e canetou. Primeira surpresa, canetar uma decisão em caráter liminar sem que o Supremo tenha chegado à conclusão, publicado o acórdão, etc. e tal. Mas sabendo que é uma maioria já estabelecida, Marco Aurélio valeu-se desse fato e meteu a caneta. A rigor, minha gente, fugiu um pouco do figurino. A segunda questão aí é enfatizar aqui esse pedido de vista do ministro Toffoli para dizer o seguinte: se instabilidade essa decisão de Marco Aurélio produziu, mais ainda produz a do Toffoli. Que porcaria, estava lá 6-0, decide, Toffoli, meter na gaveta um processo dessa gravidade, nessas circunstâncias, para procurar o quê? Na barba do anjo, um processo que estava em discussão, ao qual o senhor teve acesso, estudou, leu, discutiu, debateu, seus colegas votaram majoritariamente e tal. O pedido de vistas foi interpretado como uma ação protetora dos potenciais atingidos por ela. Não foi essa a minha atenção, essa interpretação me ofende. Desculpe, data vênia, interpretar é livre. E qual é? Foi o que acabou parecendo que produzia essa consequência, protegia os potenciais atingidos. O Rodrigo Maia não está sendo processado, então não era potencial atingido. A presidente do Supremo, Carmen Lúcia, não está sendo processada, não era potencial atingido. Então, dos que estavam na linha sucessória era o Renan. E a decisão do ministro Toffoli, em última análise, beneficiou potencialmente Sua Excelência Renan. Marco Aurélio Mello atropelou esse formalismo ontem, esse gradualismo ontem, meteu a caneta. Renan Calheiros não é mais presidente do Senado da República e, por consequência, do Congresso Nacional. Como ele reagiu a isso? Mal. A prova de que ele reagiu mal, não deu declarações e tal, mas disse que não assinou a petição, não assinou a notificação, ou seja, formalmente negou-se a reconhecer um ato jurídico
da mais alta corte do país. Olha que esculhambação. Olha que esculhambação. O Supremo tem uma... Você pode discutir, gostar, não gostar, então, mas está tomada. Formalmente, a decisão do Supremo está tomada. E o presidente do Congresso Nacional, por ser atingido por essa, simplesmente não vou assinar. Você imagina o cara do PCC lá na esquina chegar o oficial de justiça com o aparato policial para fazê-lo assinar a formalidade de sua própria prisão? Não vou, cara. Mas enfim, vamos em frente. Por isso que eu digo que está animado o negócio. Quarto detalhe. Sucede, aliás, se for finalizar aqui o quarto detalhe, tem mais um depois, a ministra Carmen Lúcia, que é a presidente do Supremo, a quem mando a minha saudação mais uma vez, disse que vai botar na pauta o julgamento dessa liminar já na próxima terça-feira, ou na próxima quarta-feira. Eu queria então perguntar para a ministra Carmen Lúcia e para os demais ministros do Supremo o seguinte, que tem liminar e liminar. Tem prazo e tem prazo. Tem pressa e tem pressa. O que a gente costuma ver com razoável frequência é notícia mostrando que o Supremo demora o quanto achar que tem que demorar ou precisar demorar para decidir tudo. Outro dia, aliás, noticiaram que o próprio Marco Aurélio Melo tem não sei quantos mil habeas corpus pendentes de julgamento. Desde, acho que 2008, tem coisa, habeas corpus, hein? Que é para soltar o cara. Desde não sei quando, não julga. As razões aí, não vou entrar no mérito, mas não julga. Então, peraí, por que a liminar do nosso querido Renan Calheiros vai entrar tem prioridade para idoso? É minoria? É deficiente físico? Por que a liminar do Calheiros? Deixa o Calheiro com a liminar, paciência. Quinto aspecto, ou sexto, ou décimo, o sucessor de Renan Calheiros agora é o Jorge Viana, que é do PT. E aí está todo mundo dizendo, mas então o PT vai assumir a presidência do Congresso, do Senado, em plena reta final da votação da PEC dos gastos, que é fundamental para a política econômica do país e para a estratégia do governo para a retomada da economia. Então, acalmem-se, senhoras e senhores. Ou bem o governo tem uma sólida maioria demonstrada na votação do primeiro turno da própria PEC, ou não tem. E ele tem. O que vai acontecer? Se esta maioria sólida, como tem demonstrado ser, não fizer valer sua vontade, independentemente de quem é o presidente do Senado, maioria não era. Sólida nunca foi. E por acaso é, nos dois casos. Ontem mesmo, já bem tarde da noite, algumas lideranças do governo no Senado afirmavam que o calendário de votação da PEC está mantido, que o acordo de lideranças e o acordo da mesa diretora está mantido, para que o calendário de votação seja também mantido e a PEC possa passar, como é desejo da maioria do Congresso, especialmente da Câmara, especialmente do Senado, perdão. Então, vai passar a PEC, vai ser aprovada, porque a maioria assim o quer. E ao fazê-lo, para concluir, mostrará o quanto é irrelevante um presidente do Senado quando se tem uma sólida maioria no plenário. Ou o quanto é menos relevante do que se imagina um presidente do Senado. O presidente do Senado, senhor Jorge Viana, neste período da liminar, é contra a PEC, seu partido é contra a PEC, isso não vai alterar o destino da PEC. Mostrando que o presidente do Senado, mesmo quando é alguém que está de mau humor com você, não gosta de você, se você tiver uma boa maioria, uma maioria, você toca a sua vida no Congresso. Os humores do presidente do Senado não são tão relevantes assim quando o governo constrói sua maioria dentro do parlamento, mostrando que o senhor Renan Calheiros pode não ter esta relevância que se atribui e que o país atribui a ele. Tanto que o senhor Jorge Viana não a terá. Não a terá. Então, minha gente, é isso. Vamos esperar agora pelos desdobramentos desta animada novela da política nacional. A única coisa que eu tenho um certo receio é de que o Renan saia hoje discursando que foi vítima do judiciário por ter insistido em criar aquela comissão que vai analisar e investigar aí o pagamento de supersalários no país, coisa que fere profundamente interesses dentro do judiciário brasileiro. Se ele fizer esse discurso,
se criará a ideia de que o judiciário age contra ele porque ele tem uma determinada causa. E como essa causa, que é combater os supersalários, inclusive no judiciário, é uma causa nobre para nós que pagamos os salários, vai turvar a boa bandeira, né, numa discussão que, em última análise, transformará o senhor Renan Calheiros, para muita gente, em herói. E aí, meu amigo, a coisa é muito ruim. O Rodrigo Orengo, nosso chefe supremo em Brasília, está na linha, volta na sequência das manchetes aqui, ou durante elas, para detalhar o dia de hoje, depois dessa maluquice toda. Viva o Brasil, vamos nessa!